Muito bom dia, irmãos. Na graça e paz de nosso Senhor Jesus, vamos dar início a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos o Salmo de número 44. Então, você que trouxe a sua Bíblia, você que está em casa nos acompanhando, por favor, tome aí as Santas Escrituras, abra no Salmo de número 44. Diferentemente dos salmos que temos estudado anteriormente, esse salmo não é um salmo escrito pelo rei Davi. Não é um salmo de Davi. É um salmo dos filhos de Coré. Talvez aí no título, na sua Bíblia, esteja Salmo dos filhos de Coré ou de Corá. É a mesma coisa, tá? Só diferença aí na tradução. Quem seriam esses filhos de Coré? Vocês sabem? Quem seriam eles? Os filhos de Coré eram da tradição dos levitas. Eles trabalhavam dentro do templo, serviam no templo. Uma parte deles eram músicos, tocavam instrumentos, cantavam. Então, eles serviam no templo do Senhor. Coré foi primo de Moisés, lá no passado, né? E dali veio a tribo, né, dos levitas, do qual Coré fazia parte, e seus filhos foram ficando no templo como servidores ali do templo durante o período de Davi, durante o reinado de Davi e durante muito mais tempo também. 12 salmos foram escritos pelos filhos de Coré. Nós sabemos que o livro dos salmos não foi escrito só por Davi, embora a maior parte tenha sido Davi, né? Então tem dos filhos de Coré, tem de Asaf, tem até um salmo que é atribuído ao próprio Moisés. Mas enfim, esse Salmo 44 é um salmo dos filhos de Coré. Então nós vamos ler. Eu peço que você acompanhe aí na sua Bíblia, eu farei a leitura para facilitar, já que os irmãos estão todos paramentados aí com máscara e fica mais difícil, não é? Estamos sem microfone, para procurar atender todos os protocolos sanitários aí, todos os cuidados, sem deixar de alimentar a nossa alma com a palavra de Deus. Então vou ler, os irmãos acompanhem, por favor. Salmo 44, verso de número 1. Ouvimos, ó Deus, com os nossos próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Como por tuas próprias mãos desapossaste as nações e os estabeleceste a eles. Oprimiste os povos e aos pais deste largueza. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi pelo seu braço que lhes deu vitória, e sim a sua destra, o teu braço e o teu fulgor, o teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó. Com o teu auxílio vencemos os nossos inimigos, e em teu nome calcamos aos pés os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva, pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nos temos gloriado continuamente, e para sempre louvaremos o teu nome. Verso 9. Agora, porém, tu nos lançaste fora e nos expuseste à vergonha, e já não sais com os nossos exércitos. Tu nos fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Entregaste-nos como ovelhas para o corte, e nos espalhaste entre as nações. Vendes
por um nada o teu povo, e nada lucras com o seu preço. Tu nos fazes opróbrio dos nossos vizinhos, e escárnio e zombaria aos que nos rodeiam. Põe-nos por ditado entre as nações, alvo de meneios de cabeça entre os povos. A minha ignomínia está sempre diante de mim. Cobre-se de vergonha o meu rosto. Ante os gritos do que afronta e blasfema à vista do inimigo e do vingador. Tudo isso nos sobreveio. Entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Verso 18. Não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos, para nos esmagares onde vivem os chacais e nos envolveres com as sombras da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a um Deus estranho, porventura não o teria atinado Deus? Ele que conhece os segredos dos corações? Mas por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dormes, Senhor. Desperta, não nos rejeites para sempre. Porque escondes a tua face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma está abatida até o pó, e o nosso corpo como que pegado ao chão. Levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da tua benignidade. Amém? Irmãos, esse é um salmo um tanto quanto diferente, e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, um tanto quanto diferente dos anteriores que temos estudado, porque nós já estamos aí, só eu estou aqui desde setembro ministrando para os irmãos no livro dos Salmos, segundo a determinação do pastor, mas há uma grande diferença entre esse e os anteriores, e eu peço que os irmãos fiquem atentos, porque eu vou fazer essa pergunta, né? Então, essencialmente, esse salmo, ele é uma prece, ele é uma súplica feita a Deus, porque aparentemente, Deus havia se esquecido do seu povo. Então, os filhos de Coré levantam esse clamor diante de Deus, e eles começam dizendo: Senhor, nós ouvimos com os nossos próprios ouvidos, o verso número 1, né? E os nossos pais têm nos contado o que outrora fizesse em seus dias. Havia na tradição do povo hebreu algo muito forte, que era de passar a história de pai para filho. Nós vamos observar que eles perderam um pouco disso só lá no cativeiro babilônico, durante aquele período. Depois, com a intervenção ali de Esdras e Neemias, a coisa foi reestruturada e eles voltaram a tomar essa tradição, que era os pais ensinarem, passarem para os filhos aquilo que Deus tinha feito com a nação, os grandes livramentos, os grandes milagres, as intervenções do Senhor para com a nação de Israel. Então ele está dizendo aqui, olha, nós ouvimos, não é? E nossos pais, com os nossos próprios ouvidos, nós ouvimos o que os nossos pais têm contado a respeito do que o Senhor fez com ele. O que o Senhor tinha feito com eles? Ora, grandes livramentos de Deus, como, por exemplo, tirar o povo do Egito, né? Então eles contavam, olha, chamavam os filhos e os pais passavam essa tradição, contavam a história para os mais jovens. E ele está afirmando isso. Só que mais adiante, quando chega no verso 9, a gente observa que o cântico, a prece, a súplica aí dos filhos de Coré toma uma nova forma. Até o verso 9, ele vem dizendo que o Deus deles é o Deus que lutou a favor da causa de Israel.
Ele diz: ó Senhor, não foi pela nossa espada, não é? Mas foi pelo teu poder, pelo fulgor do teu rosto, pela tua vontade. Não foi pela nossa força militar, pela nossa estrutura bélica, mas por causa do Senhor. Até o verso 9. Ele vem exaltando as intervenções de Deus. Mas a partir do verso 9 entra aí uma locução adversativa, e ele diz: agora, vírgula, porém, observe bem, a partir do verso 9 ele diz: agora, porém, tu nos lançaste fora. Quer dizer, nós ouvimos, nossos pais têm nos contado das grandes obras que o Senhor tem feito em favor de Israel, mas agora, porém, parece que o Senhor se esqueceu de nós. É o que o salmista, que os filhos de Coré estão dizendo aqui. É tanto assim que no verso aqui 23, ele diz: desperta, porque dorme, Senhor. Seria possível Deus dorme? Porque o próprio salmista diz: não dormita o guarda de Israel, não é assim? Não vai dormir aquele que te guarda. Então aqui ele diz: por que o Senhor está assim? Por que o Senhor esconde a tua face de nós? Por que o Senhor esqueceu de nós e nos deixou na miséria? Salmo 24, verso 24. Então vejam que a primeira parte do Salmo, ele exalta os grandes livramentos, a intervenção, o Deus que sempre cuidou, e a partir do verso 9, quando ele diz: agora, porém, a situação muda. Isso me fez lembrar de uma frase pichada no muro da cidade, que estava escrito assim, estava tudo destruído, lugar feio, mato crescido, e alguém pichou a seguinte frase no muro: aonde está o prefeito? Cadê o prefeito? Como está tudo descuidado, está tudo largado, não é? Então, não faz nos lembrar esse salmo aqui: cadê o teu Deus? Está dormindo? Porque no passado foi muito bom, nossos pais contaram, nós ouvimos com os nossos próprios ouvidos, mas agora, ele diz, mas agora, porém, a partir do verso 9, tu nos lançaste fora e nos expuseste à vergonha, e já não sais com os nossos exércitos. Bom, qual é o contexto histórico aqui? O que estava acontecendo? Só para que a gente tenha esse pano de fundo, para que os irmãos entendam. O que estava acontecendo que levou aí os filhos de Coré a escrever esse salmo e falar isso? Que eles estavam numa situação de calamidade, que eles estavam numa situação difícil, como que esquecidos por Deus. Muito bem, o contexto histórico disso, irmãos, nós não vamos ler tudo, porque certamente o tempo não permitiria, mas está lá, se você quiser pesquisar depois, aí em casa, está lá no segundo livro dos Reis, a partir do capítulo 19. Nós vamos ver que a nação estava sendo perseguida, estava sendo exprimida pelo Império Assírio, que era muito poderoso, tinha um potencial bélico, seus exércitos eram muito bem aparelhados. E eles viviam aqui os tempos de Ezequias. Então Ezequias foi aquele rei em Israel. Os irmãos devem se lembrar que o profeta chegou para ele e falou que ele ia morrer. Lembram disso? Ele foi acometido de uma doença mortal e depois ele se voltou para o Senhor e orou e suplicou, e o Senhor concedeu mais 15 anos para ele, né? Então diz a Bíblia que Ezequias foi um bom rei. Olha, vão prestando atenção para os irmãos entenderem aquilo que eu falei no começo, a diferença desse salmo para os outros que temos estudado atrás. Ezequias foi um bom rei. Israel estava vivendo um bom tempo, mas de repente o Império Assírio se levanta contra a nação, contra o povo hebreu. E aí é que vem o salmo. Então deu para entender? Porque eles estavam como diríamos assim, né, de uma frase bem popular, bem coloquial, vivendo tempos de paz, vivendo numa boa. De repente a situação muda.
Então eles falam, olha, a gente ouviu, nossos pais contavam, o Senhor sempre livrou a nação, o Senhor sempre saiu à nossa frente nas guerras, sempre nos deu grande livramento, mas agora, porém, como diz a partir do verso 9, nós estamos numa situação de calamidade, nós estamos abandonados. E o Senhor, o que está acontecendo? O Senhor está dormindo? O salmista chega a perguntar, o Senhor dorme por acaso? Porque a nossa alma está abatida até o pó. Vejam o contraste de situações. Mas é interessante nós observarmos uma coisa. Quando a gente fala lá nos salmos anteriores, que temos estudado vários deles, né? Tem uma lista, o último foi o que eu ministrei aqui para os irmãos, foi o 39, mas o 37, depois o 31, o 33, o 34, todos eles falam de um grande abatimento sobre o rei Davi, que se estabeleceu sobre a vida dele, de certa forma até Deus usando o sofrimento para podê-lo trazer de novo ao eixo, né? Ao arrependimento. Mas todo o sofrimento foi causado por conta do quê? Eu pergunto para vocês, alguém poderia me dizer? Pecado. Por causa do pecado, muito bem. Então, foi um sofrimento que foi consequência do pecado, não é verdade? E o pecado sempre traz seríssimas consequências. As consequências não foram só para o rei Davi. Vejam que as consequências, lá como nós já estudamos, se estenderam à sua família, não é? E se estenderam à nação, se estenderam a membros do seu exército. Foi uma coisa terrível. O pecado de Davi teve desdobramentos negativos sobre a família, sobre a sociedade, sobre o país que ele governava. Então, lá, o sofrimento foi consequência do pecado. Mas vamos ver aqui, me ajude aqui nessa análise, o que aconteceu nesse salmo. Vejam comigo, por favor, o verso 17 e o verso 18. Eu vou ler para os irmãos, vocês vão me dizer o que tem de diferente em relação aos anteriores. Verso 17 e verso 18. Tudo isso nos sobreveio, entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Não tornou atrás o nosso coração, e nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos. Ué, o que tem de diferença aqui? Sofrendo eles estão. O Império Assírio está partindo para cima da nação. Mas foi por conta de pecado? Foi por conta de se desviar? Foi por conta de abandonar os caminhos do Senhor? Eles estão dizendo aqui, ó, tudo isso nos sobreveio, ou seja, todo esse sofrimento nos sobreveio. Entretanto, nós não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Vocês estão percebendo a grande diferença aqui entre esse salmo e aqueles anteriores que temos estudado? Lá, nós dissemos, o sofrimento foi resultado do pecado. E nesse daqui, não há pecado algum aqui. O salmista está dizendo, nós não fizemos nada de errado. Aí ele avança, veja no verso de número 20. Se tivéssemos, olha o tempo do verbo, se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou se tivéssemos estendido as mãos a um Deus estranho, porventura não teria atinado Deus, Ele que conhece os segredos dos nossos corações? E ele continua no verso 21, mas por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, e somos considerados como ovelha para o matadouro. Irmãos, nesse caso, isso é importante, atente para isso. O sofrimento não veio por conta do pecado. Será que o sofrimento na vida daquele que teme, daquele que ama a Deus,
sempre é consequência do pecado. Nós sabemos que quando há pecado, há consequências, não é verdade? Há consequências. E são sérias, são desastrosas. Mas quando não há pecado, quando as pessoas estão fazendo o que é certo, e ele disse aqui, nós estamos fazendo tudo o que é certo. Nós não esquecemos de ti, não fomos infiéis à tua aliança, não nos voltamos para deuses estranhos. O nosso rei Ezequias é um rei temente a Deus. A própria palavra dá testemunho disso, que Ezequias foi um bom rei. Foi um rei que destruiu todas aquelas imagens que seu pai fizera, o rei anterior, né? Tirou todos os ídolos de Israel, estabeleceu o culto ao Deus vivo. Então estava tudo certo, e agora nós estamos nessa situação? Pode isso? Nós podemos sofrer mesmo quando fazemos tudo direitinho? Sim, né? É interessante que o apóstolo Paulo, ele repete essas palavras, esse mesmo versículo aqui. Lá na sua carta aos Romanos, ele fala a mesma coisa que fala aqui, que por amor de ti, nós somos entregues à morte continuamente, como ovelhas somos levados para o matadouro. Então, vejam que esse é o grande contraste entre esse salmo e os salmos anteriores. Aqui não havia sofrimento por conta de pecado cometido. Não havia sofrimento porque o povo tivesse abandonado a Deus. Pelo contrário, eles dizem, estamos fazendo a coisa certa. Amamos o Senhor, nosso rei é um rei justo, nosso rei restabeleceu o culto ao Deus vivo de Israel. Nós não nos voltamos para deuses estranhos, tiramos os ídolos de Israel, estamos mantendo a aliança que fizemos com o Senhor, mas está dando tudo errado. Perceberam isso? E percebem como isso também, às vezes, acontece na nossa vida? Não é verdade? Você fala assim, poxa, mas eu fazendo um autoexame, né, olhando para dentro de si, poxa, mas eu não estou vivendo em pecado pela graça de Deus, né, pelo sangue que foi derramado por mim, eu estou vivendo, procurando, estou me empenhando, estou bem com a minha família, estou bem com a minha esposa, estou bem com o meu marido, estou bem com os meus filhos. Quando cometo alguma coisinha, eu corro logo para o altar, eu peço perdão ao Senhor, eu estou ali, estou em comunhão com o Senhor, com os irmãos da igreja, e está essa situação, estou passando esse sofrimento, esse infortúnio, doença na família. O que é isso? Foi nesse contexto que o salmista aqui pergunta, desperta, Senhor, olha para nós, porque nós estamos, Senhor, procurando fazer tudo que o Senhor nos pediu, estamos procurando andar nos seus caminhos, mas a situação está difícil, o império assírio está nos apertando aqui, está vindo para cima de nós. E Paulo fala lá, em Romanos 8:36, deixa eu ler, eu leio aqui para os irmãos, exatamente a mesma coisa que ele diz aqui, ó. Vê, Romanos 8:36. Como está escrito, porque ele está repetindo aqui a citação, né? Sim. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Então, se o sofrimento não veio por conta de rebeldia do povo, o outro motivo é exatamente o que está declarado no Salmo. O sofrimento veio exatamente porque eles serviam ao Deus vivo. Irmãos, é bom a gente entender isso. Às vezes nós somos também perseguidos porque servimos a Deus. Fazer a coisa certa não é fácil. Por isso que o Senhor Jesus falou, olha, se você quiser me seguir, você vai ter que deixar muita coisa para trás. Você vai ter que tomar uma cruz e me acompanhar. Fazer a coisa certa começa por negar-se a si mesmo e seus próprios impulsos, a própria natureza do homem caída. Começa por ali. E abraçar a causa de Deus, a santidade de Deus.
Então, se a perseguição não veio por conta de deslizes, de pecado, veio exatamente pelo fato de que o povo estava vivendo um bom momento com Deus. Então, nem sempre, ao passarmos por sofrimento, por perseguições, significa que estamos fazendo algo de errado. Às vezes é exatamente por estarmos aplicados em servir a Deus, em amar a sua santa igreja, em procurar estar em comunhão com os irmãos, em cuidar bem da nossa família, em procurarmos ser honestos, em termos a coragem, a ousadia de falar de Jesus para as outras pessoas. Exatamente por isso, às vezes, somos perseguidos. Vocês estão entendendo? O contexto aqui era todo favorável à nação de Israel. O rei era bom, estava fazendo a coisa certa, a nação manteve as alianças com o Senhor, restabeleceu o culto ao Deus vivo e agora estava sendo perseguida. Entenderam? É importante nós entendermos isso para que a gente possa avançar aqui em como eles venceram. Porque essa situação foi superada com uma intervenção tremenda de Deus na vida daquele povo. E eles venceram, irmãos, através da súplica e da oração. Esses dias eu tenho refletido muito sobre isso. E eu pensei, se tem algo que tem que ser melhorado na minha vida, é essa questão da oração. Eu estudo bastante a palavra de Deus, eu tenho um relacionamento muito bom com a minha família, e sempre que há algo que não está correto, que o Espírito Santo toca, eu tenho procurado correr nos pés do Senhor, já para procurar sanar aquele problema, e Deus logo repõe a paz no meu coração. Mas a oração, eu pensei e falei, não está bom, não está como deveria ser. E eu fiz uma viagem agora, na quinta-feira, saí às 22 horas de casa, para fazer uma entrega no Rio de Janeiro, e era uma mercadoria bastante cara, mas bastante cara mesmo, que daria para comprar uma casa muito boa. E para passar nos lugares perigosos, a gente sabe que falar de fazer entrega no Rio de Janeiro, onde tem muito roubo de carga, é um negócio terrível. Né? E eu já fui orando e falei para minha esposa, você ora aí também? Ela, não, eu estou orando e tal. E eu fui orando por duas causas, para que Deus me guardasse, que eu fizesse aquele serviço bem feitinho e pudesse voltar em paz e em segurança para casa. E fui orando pelo irmão Eduardo, porque ele já estava no hospital, já tinha falado com ele durante o dia da quinta-feira e sabia que ele ia passar pela cirurgia. Então fui ali intercedendo e Deus, por favor, fica ali com ele, conforta a esposa dele, dirige toda aquela equipe médica, vai preparando, Senhor. E foi muitas horas ao volante, muitas horas de oração. E eu percebi, puxa, eu devia fazer muito mais isso. Porque como a oração é importante. Ela é o nosso meio de conexão com Deus. Irmãos, como nós temos sido negligentes nessa área. Então, o hábito de orar nos leva a descobrir grandes tesouros de Deus. Sim. Não é? Ele abre portas para nós entendermos coisas que Deus só dá a entender quando temos intimidade com Ele. E quando o Senhor Jesus esteve aqui nessa terra, Ele abriu o caminho, Ele abriu a porta, né, para que todos nós pudéssemos falar diretamente com o Pai. Nós não precisamos de intercessores, a não ser o Senhor Jesus, que é o único mediador, né? Mas nós não precisamos rogar para um humano que foi elevado à categoria de santo, para que ele pegue essas orações e leve para diante do Pai. Não, nós falamos agora em nome do Senhor Jesus, diretamente com o Pai. Essa porta ficou aberta para nós. E agora aqui, nós vemos nesse fato do povo de Israel, que estava em grande perseguição, não por estar fazendo coisa errada, mas exatamente por servir a Deus.
Como essa questão foi resolvida? Foi resolvida através da súplica, através da oração. Esse salmo é um salmo de cântico e de oração. É uma oração cantada. E nós às vezes criamos muitos preconceitos com relação à oração. Achamos que a oração deve ser formatada daquela determinada maneira. E que tem gente que sabe orar bem e tem gente que não sabe orar bem. Isso não é verdade. Ainda ontem, a minha esposa estava ouvindo lá um testemunho, e eu prestei atenção numas palavrinhas lá, e deu para pegar. Eu falei, talvez eu fale isso na escola dominical amanhã, né? E que conta a história de um garotinho que estava orando. Ele falou que ia orar, então ele dobrou os seus joelhos e começou a falar as letras do alfabeto: A, B, C, D. E alguém falou, mas ô garoto, o que você está fazendo? Eu estou orando. Ele falou, não, mas isso não é uma oração. Ele falou assim, não, mas sabe o que é? Eu aprendi que quando a gente não sabe orar, o Espírito Santo pega as palavras e ele ajeita tudo direitinho e ele faz chegar as nossas orações certinhas diante do Pai. Em síntese, era esse o conceito da história. Irmãos, e é verdade, porque a singeleza, a simplicidade daquele menino nos dá uma grande lição. Às vezes nós queremos complicar aquilo que é simples, e nós não damos o devido valor para as coisas singelas e simples. Mas Deus não vê como o homem vê, não é verdade? É por isso que tem muitos figurões, muitas pessoas que têm projeção, mesmo no meio cristão, mas são espiritualmente vazias. E tem muito irmãozinho simples, às vezes iletrado, cheio do Espírito Santo, que quando ele ora, as coisas acontecem. Por quê? Porque Deus não enxerga da ótica humana. Nós olhamos e dizemos, o fulano de tal. Mas Deus não enxerga assim. Então, é importante nós atinarmos para a simplicidade da oração. Orarmos como podemos, onde podemos. Podemos orar cantando, podemos orar, eu acho que foi o pastor que disse isso, ou algum outro irmão aqui no púlpito, orar dirigindo o carro, como eu fiz, tantas horas, porque tantas horas naquela rodovia, aquilo tudo escuro. Mas o que eu vou ficar fazendo? Nada me impede de orar em voz alta. E nem os outros nem iam pensar que eu era maluco, porque estava uma escuridão danada, não iam nem ver, não é? Foi um tempo bem aproveitado, foi um tempo de intimidade com Deus. Você estava desperto ainda? Estava totalmente desperto, né? Então foi um tempo muito bom. Depois eu falei, que glória, que tempo maravilhoso, aquele tempo de oração, como eu fui reconfortado. Passei por trás daquelas favelas, aquelas regiões perigosas que tem aqueles assaltos no Rio, nem me dei conta disso. Quando eu vi, eu já estava lá do outro lado, perto de onde eu tinha de entregar. Voltei, o Senhor me guardou na ida, me guardou na volta, o cliente ficou agradecido, deu tudo certinho. Ainda depois vou receber um trocadinho pelo serviço, não é? Então, Deus é bom. E a gente vê que a oração traz conforto, traz segurança, não é? Inspira, enche o nosso coração da presença do Espírito Santo. Mas é coisa simples. Então, essa equação do povo aqui não foi resolvida com uma coisa sofisticada. Eles mesmos falam, olha, com o teu auxílio nós vencemos os nossos inimigos. E em teu nome nós calcamos ele aos pés. Não confiamos no arco e nem na espada, mas no teu nome, no fulgor do teu rosto. Foi feita uma súplica, foi feito um clamor diante de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo tempos em que precisamos restaurar esse momento de intimidade com Deus. As nossas causas
não serão resolvidas pela força do nosso braço ou pelo saldo da nossa conta bancária, mas pela oração. Serão respondidas e Deus intervirá na nossa causa, como fez com a nação de Israel. Sabe como é que essa situação foi resolvida? Eles não precisaram fazer esforço algum. Lá no livro dos Reis, ele diz que Deus tomou uma medida. E foi assim. Pelo que, vírgula, assim diz o Senhor. Olha o que o Senhor resolveu fazer, depois da súplica do povo. Pelo que, assim diz o Senhor, acerca do rei da Assíria, não entrará nessa cidade. Primeiro, Deus já estabeleceu uma determinação. Ele não vai entrar. E ponto. Nem lançará flecha alguma. Palavras do Senhor, através da boca do profeta. Não virá perante ela com escudo, nem há de levantar trincheiras contra ela. Pelo caminho que esse inimigo vier, por esse mesmo caminho ele voltará. Mas nessa cidade, Jerusalém, ele não entrará. Olha só. A resposta de Deus, depois do clamor. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios, porque os assírios estavam acampados próximos. E feriu 185.000 que se levantaram. E eis que pela manhã todos eram cadáveres. Irmãos, o povo não estava sendo perseguido porque estava em pecado. O povo estava sendo perseguido exatamente porque estava procurando servir a Deus. Assim, eu estou fazendo um paralelo entre a situação dos hebreus, aqui à época, e aquilo que acontece conosco também. Nem sempre sofremos por conta de erros. Às vezes está tudo certo. Ou estamos procurando fazer tudo direitinho, conforme o mandamento do Senhor. Procuramos estar em paz com Deus, em paz com os irmãos. Sim. Mas as coisas ainda assim parecem que não estão bem. O que devemos fazer? Orar. Colocar essa causa diante de Deus. Foi o que o povo fez. Foram o que os filhos de Coré escreveram aqui. Levanta-te, Senhor, para nos socorrer. Resgata-nos por amor da tua benignidade. Eles sabiam que havia no caráter de Deus benignidade. Benignidade é a qualidade de ser bom. Sim. Deus é bom. Como dizemos, Deus é bom em todo tempo Deus é bom. A gente sempre repete isso, e é bom mesmo, porque é a verdade, é Bíblia. Não é? E eles sabiam disso. Por quê? Porque pela tradição judaica, os pais passavam para os filhos tudo que acontecera no passado. Tudo que outrora acontecera, como ele diz aqui, nos foi contado, com os nossos próprios ouvidos, nós ouvimos. Agora, levanta-te, Senhor, porque o Senhor é bom. Amém. O Senhor é essencialmente bom. É o que eles dizem. Eles oram, eles colocam isso diante de Deus, eles suplicam, eles clamam, eles choram, e Deus intervém. Então, vencer através da oração. Não é da força do arco, ele diz aqui. Não é do poder da nossa espada, mas é pelo fulgor do teu rosto. Ou seja, quando brilha a glória de Deus, a perseguição, Deus toma aquela causa, irmãos. Eu não sei qual é. Pode ser uma causa trabalhista, pode ser uma perseguição na escola, pode ser um problema de saúde, pode ser um problema financeiro, mas Deus toma para si aquela causa. Eu poderia contar várias situações aqui,
na minha vida, na vida da nossa família, onde Deus tomou aquela causa para si, como se Ele dissesse: deixa isso comigo, como Ele fez aqui com o povo de Israel. Agora essa causa é minha. Eu estou dizendo, não vai entrar nessa cidade, flecha nenhuma vai vir para esse lado, pelo mesmo caminho que eles estão vindo, e pelo esse mesmo caminho eles vão voltar, porque essa causa agora é minha. Nós precisamos entender a eficácia da oração. Sabe, Tiago escreve lá no capítulo 5, verso 16, que a oração de um justo é poderosa. É verdade. Os irmãos já atinaram para isso? Bom, mas a oração de um justo, mas será que eu sou justo? Se você é lavado e remido no sangue de Jesus, você é justo. Porque a justiça que está sobre você, sobre mim, é a justiça que o Senhor Jesus conquistou na cruz. Quando nós chegamos aqui para participar do sacramento da Santa Ceia, nós chegamos revestidos de qual justiça? A justiça própria? É a justiça de Cristo. Não é? É por isso que a nossa igreja não faz distinção se um irmão de uma outra denominação vier aqui, mas for salvo, tiver certeza de sua salvação, de sua relação com Deus, ele pode participar da Santa Ceia. A mesa é para nós. Que coisa maravilhosa. E Tiago diz: olha, se você é justo, e você é, a tua oração é poderosa. Eficácia da oração individual. Durante todo o período bíblico, irmãos, nós vemos que os testemunhos de grandes feitos, não é, de Deus, que foram movidos pela oração. E a gente vê que a oração não precisa estar formatada, ela não precisa ter aquelas palavras bonitas, ela não precisa ter aquele método. Ore como você puder. Ora como você sabe. Ore onde você está. Vejam a oração de Ana. Não acharam que ela estava embriagada? Então, mas Deus ouviu. Deus estava atento à oração de Ana. Não é verdade? Por quê? Porque Deus não vê a cada um de nós da forma como o homem vê. Quando o homem viu a Ana, ele achou: está bêbada. Mas Deus ouviu e falou: não, vou atender a minha filha. Estão entendendo, irmãos? A oração tem que ser singela, simples. As palavras têm que ser simples, não precisa sofisticação. E nós somos levados, essa é uma tendência humana, a valorizar as coisas sofisticadas e a desprezar as coisas simples. Mas as coisas de Deus são simples. Pois não, irmã? Então, o irmão está falando da oração. Aconteceu algo comigo essa semana. Eu acordei 3 vezes no mesmo horário. 3h28 da madrugada. Olha. Eu fiquei quieta. Eu falei: mas que coisa, né? Por que eu estou acordando? Quando chegou no... E ali quieta, não levantei para orar nada. Quando foi na terceira vez, na terceira noite, mesmo horário. Eu falei: o Senhor quer que eu ore? Então eu vou orar. Dobrei meu joelho na beira da cama e o Senhor mandou que eu orasse pelas nações. Eu falei que o Senhor é tanto, eu não vou lembrar o nome, porque é muita, né? Então. Mas aí o Senhor me fez me lembrar daquele salmo que as nações estão nas mãos dele. É o Salmo 82 que fala, né? Que as nações estão nas mãos do Senhor. E aí eu comecei a clamar, irmãos. Comecei a pedir para todas as nações da terra, porque é da minha aflição, né? O que está acontecendo na nação, tem coisa que está acontecendo que nós não sabemos, mas está, né? E aí o Senhor me levou. Foi 15 minutos de oração. Aí o Senhor pediu para mim orar também pela cidade de Campinas e a cidade de São Paulo. Muito bem. Eu falei: amém, Senhor. Se é isso que o Senhor quer de mim, estou aqui para clamar ao Senhor. Né? Amém. Tudo bem. Depois eu não acordei mais nesse horário. E quando foi, ontem eu fui no mercado perto de casa, o Senhor falou: olha para o céu. Olhei para o céu estava tão bonito antes de vir aquela tempestade. O Senhor ergue a mão. Eu ergui a mão para o céu alto, não olhei quem estava na rua.
Moisés erguia a mão para vir as pragas no Egito. Isso. E eu fui fazendo assim, orando no céu. Eu olhei, eu vi uma mulher, eu vou continuar orando. Para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Para que o Senhor tenha compaixão. Amém. Porque a situação, o irmão falando da oração, estou lembrando, né? O Senhor nos incomoda para orar e a gente tem que obedecer. Tem. Né? Eu orei 3 vezes, eu fiquei esperando o que será. É verdade. Aí foi que a gente dá lugar para o Espírito Santo vem e nos fala. Amém. Vai orar. É isso mesmo. Obrigado, irmã, pelo seu testemunho. É verdade. Sempre que somos movidos a orar, somos movidos pelo Espírito Santo e devemos orar. Mesmo quando nós não entendemos. Mas eu tenho pensado, me vem à memória sempre aquela pessoa, aquele nome daquela pessoa. Você não sabe, irmão, mas o Espírito Santo sabe. O Espírito Santo sabe. Sim. Olha, eu tenho experiências nisso, eu sei que todos os irmãos poderiam contar, mas eu vou dizer muito rapidamente, só para ilustrar. Há muitos anos atrás, nós tínhamos um grupo de comunhão na minha casa, era um grupo muito grande. Então tinha um irmão lá e uma irmã que eles tinham duas filhinhas, 2 mocinhas já, muito bonitas, meninas muito boazinhas, que a gente amava muito, como família mesmo. E o pai e a mãe trabalhavam, as meninas ficavam em casa. E eu lembro que eu, trabalhando em São Paulo, eu vinha voltando de São Paulo para Campinas, e eu senti um peso, um incômodo no coração de orar por aquela família. Eu não entendia muito bem, mas foi um negócio tão forte, irmãos, que eu encostei a caminhoneta no estacionamento de um posto, entrei no banheiro e fui orar. Como poucas vezes na minha vida eu fiz, porque o peso era muito grande. E eu orei, eu clamei ao Senhor, tem misericórdia daquela família, eu não sei qual é a razão, não sei se está para acontecer alguma coisa ou não, mas cobre aquela oração que os crentes fazem, né? Senhor, tem misericórdia, cobre, manda os seus anjos, tá tudo bem. Veio aquela paz, aquela alegria, entrei no carro, vim embora para casa, esqueci daquele assunto. Passou uns dias, tivemos um outro culto em casa. Aí o irmão pediu lá para contar lá uma bênção lá que tinha acontecido, que ele e a esposa estavam trabalhando e que entrou um ladrão na casa do vizinho e o ladrão furtou coisas lá, mas que ele estava agradecendo a Deus e dando testemunho porque o ladrão passou por cima do muro, mas na casa dele não entrou. E as 2 mocinhas estavam dentro de casa, sozinhas. Né? E aí eu procurei saber, foi justamente naquele horário que eu estava orando, lá no banheiro do posto, na rodovia dos Bandeirantes, saindo de São Paulo para cá. Sabe, irmãos, às vezes nós não entendemos certas coisas. E achamos que tem que ser tudo muito complexo, muito explicadinho. Não, tira um tempinho, ora. Se Deus colocou aquilo no seu coração, faça como a irmã fez ali, ora. Você achou que eu era uma maluca porque estava com a mão levantada? Não importa, irmãos. Deus não nos vê como o homem vê. Acharam que Ana estava embriagada, mas Deus se agradou do pedido dela e atendeu, não é? Então, esse é o poder, é a eficácia da oração individual. E olha, irmãos, se naquele tempo eles poderiam orar, e Deus ouvia muito mais agora, que nós temos um intercessor diante do Pai, que nós temos o véu rasgado, e nós podemos falar com Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gosto particularmente quando tem hábitos bons, e o pastor da nossa igreja tem um bom hábito, tudo que ele fala em nome de Jesus, porque é em nome de Jesus mesmo. Quem franqueou esse acesso para com o Pai foi o Senhor Jesus, que nos deu dignidade através do sacrifício que Ele promoveu. Então, esse é o poder da oração individual, mas há o poder da oração coletiva também. Como coletividade, como igreja do Senhor, nós precisamos nos manifestar. E o Senhor Jesus disse que se aqui na terra nós concordássemos como igreja do Senhor em algo, concordássemos com algo,
ele faria o que lá nos céus? Ele conectaria, não é? É como se você pegasse o plug do eletrodoméstico ali, o pino, e colocasse na tomada. O Senhor Jesus coloca na tomada. Por quê? Porque a sua santa igreja concordou com aquilo. Olha, irmãos, mas ele diz mais ainda: quando vocês discordarem, eu também desconecto o plug, eu desligo lá. Vocês estão percebendo? Então há um poder na oração individual e há um poder na oração coletiva também. E na questão coletiva, Paulo, quando escreve na sua carta aos Filipenses, ele faz uma transição entre inimigos externos e inimigos internos. Aí Filipenses, a partir do capítulo 1, do verso 28, ele fala sobre isso. Então, ele deixa a ameaça de um mundo hostil e começa a falar de um problema igualmente ameaçador, que é dentro da comunidade, dentro da própria igreja. Então, Paulo alerta para o fato de que uma igreja dividida é uma presa fácil. Então, devemos atentar também para essa questão. A oração é poderosa do ponto de vista individual, ela é poderosa do ponto de vista coletivo, mas nós precisamos atentar para que não haja entre nós divisões. Tem uma ilustração muito singela, mas muito prática, que diz o seguinte: tinha dois irmãos, eu vou usar aqui uns irmãos bem próximos de nós, de outra denominação, são os irmãos presbiterianos, a quem nós amamos muito, a quem devemos muito também, por todo o seu trabalho, por toda a sua dedicação, por todos os seus escritos, né? E diz então essa ilustração que esses dois irmãos, um irmão nazareno e um irmão presbiteriano, estavam lutando contra Satanás. Olha. E eles estavam vencendo. Aí chegou numa determinada altura da luta, lá com as suas espadas desembainhadas, né? E Satanás recuando, que um perguntou para o outro: irmão, na sua igreja, vocês batizam por imersão ou por aspersão? E aí eles começaram a debater aquilo. Né? Cada um começou a debater a sua tese. Mas na sua igreja você batiza o bebê. Aí o irmão nazareno refutou de cá, e o irmão presbiteriano refutou de lá, e aquela coisa toda. E no meio dessa discussão, Satanás se aproveitou e derrotou a ambos. Eu estou usando aqui o nosso próprio exemplo só para ficar na nossa casa, não é? Mas uma igreja dividida é uma igreja fragilizada. Sim. Então, há poder na oração individual, há poder na oração coletiva e muito poder. Tiago escreve sobre isso, que as nossas orações são poderosas diante de Deus em Cristo Jesus. Mas precisamos atentar para a questão dessa fragmentação, para a questão de uma comunidade dividida. A exortação em Cristo, a consolação de amor, tudo isso Paulo fala lá em Filipenses a partir do capítulo 2, né? A comunhão no Espírito e os entranhados afetos de misericórdia, para ensinar que a igreja deve ser uma igreja unida em torno de uma só causa. E o Senhor Jesus disse: olha, se for assim, então, na oração coletiva, tudo que vocês concordarem aqui, eu conecto lá nos céus. E tudo que vocês desconectarem ou discordarem aqui, eu também desconecto lá dos céus. Olhem o poder da oração coletiva, né? E há também o poder do jejum conectado à oração. O jejum é a abstinência, a privação física, né, moral e até mesmo intelectual. Ou seja, quando nós estamos jejuando, nós estamos abrindo mão, nos privando, nos esvaziando, para que o Espírito Santo tome todos os espaços de nossa vida.
E de acordo com o Senhor Jesus, existem questões que só podem ser resolvidas com jejum e oração. Isso foi um grande ensino, a começar para mim mesmo, quando eu estudava esse salmo. Então, nós vimos, irmãos, e para não extrapolarmos o horário, que nem sempre o sofrimento é consequência de pecado. Nesse Salmo 44, não há aqui nenhum pecado declarado contra a nação de Israel. O rei era um bom rei, a nação estava em comunhão com o Senhor, diz aqui, que estava seguindo todos os teus caminhos, né? Não tornamos atrás o nosso coração, nem desviamos os nossos passos, e mesmo assim estavam ali sendo perseguidos pelo Império Assírio. Como eles fizeram? Colocaram a causa diante de Deus, oração, clamor, choro, e Deus se levantou, tomou uma providência, abateu o Império Assírio, 185.000 soldados foram mortos, e Israel não precisou fazer nada, a causa era do Senhor. E como isso foi alcançado? Com súplicas, com pedidos. A oração individual, a oração coletiva, procurando sempre zelar pela união, para que não haja facções, divisões, porque isso fragiliza, isso nos enfraquece. E também jejuando, o Senhor vai nos dar vitória. Temos vivido tempos difíceis, e eu vejo que nós não estamos vivendo tempos difíceis porque estamos fazendo coisas erradas, mas certamente o Senhor não está alienado dessa situação. Vamos clamar, vamos pôr essa causa diante de Deus, como eu fiz nessas madrugadas aí, orando pelo meu próprio trabalho, que eu estava com medo de fazer aquilo, orando pelo irmão Eduardo, que tinha que passar a cirurgia. O Senhor ouviu a oração, não só minha, mas eu sei de todos os irmãos. Estamos felizes porque o irmão está bem, porque Deus tomou aquela causa nas suas mãos. Mas tem acontecido. Irmãos, Deus sabe de todas as coisas, Ele tem cuidado de nós. Amém. Não desanime, fique firme, clame, ore e jejue. Eu tenho certeza que Deus, assim como fez comigo, vai pôr uma paz tremenda no seu coração, vai te esclarecer coisas que você não estava entendendo. E acredite, não precisa ser uma oração sofisticada, pode ser bem simplesinha, o Senhor vai entender. E o Espírito Santo também, ele leva para diante de Deus as nossas orações, e ali o Senhor as recebe e as ouve, não como o homem ouve, mas como Deus ouve. Que Deus abençoe os irmãos em nome do Senhor Jesus. Tenham um domingo maravilhoso. Amém. Muito obrigado, irmão Luiz. Excelente aula, né? Com certeza. Quero lembrar você que hoje nós estamos de forma diferente, em especial o nosso culto. Quero lembrar que você pode olhar no YouTube e pode olhar no Instagram e também no Facebook. Já está começando o culto na nossa rede social. A mensagem será a mesma aqui, mas nós fizemos de jeito diferente. É uma primeira experiência e eu espero que você goste em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e até mais.